Então, crianças, vamos dar continuidade à nossa aula de Natureza e Sociedade. Mas antes, vamos fazer a correção da atividade que ficou para vocês responderem. A atividade da página 61. A gente deu início durante a aula e agora nós vamos só ver, corrigir para saber se você completou direitinho, tá certo? Nós vimos o exemplo de Cibele, as atividades e os lugares onde Cibele realiza essas atividades. Começamos com a imagem do caderno e dos lápis. Onde Cibele usa esse material? Em qual atividade? Ela usa para estudar. E em que local? Em casa ou na escola. O próximo era a pipoca. Qual é a atividade que Cibele usa a pipoca? Ela pode comer a pipoca. A atividade é assistir a um filme. E o local pode ser em casa ou no cinema. O próximo é um óculos de natação. Onde Cibele usa esse óculos? Em qual atividade? Ela usa para nadar. E o local é no clube ou em casa. O próximo é uma bicicleta. Qual atividade que Cibele usa a bicicleta? Ela usa para passear. E o local? Pode ser na rua, na praça, ou se tiver uma área de lazer onde Cibele mora, pode ser também usada a bicicleta. E por último, tem o travesseiro. Em qual atividade que Cibele usa o travesseiro? Cibele pode usar o travesseiro para dormir ou descansar. E onde que ela faz isso? Em qual local? Em casa, tá certo? Então, acompanhe e veja se você respondeu tudo direitinho. Se não, você vai lá e corrige, tá certo? Agora, vamos iniciar o nosso próximo assunto. No livro, na página 63, nós vamos ver, vamos aprender sobre o trabalho coletivo. Nós vimos que ninguém vive sozinho, toda pessoa faz parte de grupos, de diferentes grupos. O primeiro grupo é o grupo da família, depois tem o grupo da escola, o grupo das pessoas com quem você brinca, o grupo de alguma atividade que você faz parte. E agora nós vamos falar sobre grupos de pessoas que se juntam para realizar um mesmo trabalho. Acompanhe o textinho que está na página 63. O trabalho coletivo. Quando as pessoas querem melhorar algo, muitas vezes elas se organizam formando grupo com outras pessoas. Assim, podem ser formados grupos de colegas de trabalho, de pessoas que moram no mesmo prédio ou bairro, ou até mesmo de gente que nem se conhece, mas que tem ideias e desejos parecidos. É assim que se formam grupos de defesa ao meio ambiente, associações de moradores, organizações de pessoas que têm o mesmo trabalho ou grupos de voluntários para ajudar quem precisa. Então, são pessoas que se juntam em um grupo com o mesmo objetivo. Eles podem se juntar com o objetivo de defender o meio ambiente, de ajudar algumas pessoas que precisam, ou em alguns problemas que eles veem que tem na rua. E alguns são pessoas que são voluntários. Aqui no texto, a palavra voluntário, ela está destacada. O que é voluntário? São pessoas que fazem algo para ajudar os outros sem receber pagamento. Então, eles fazem isso sem querer receber nada, tá bom?
Então, voltando a falar sobre conviver com outras pessoas. É muito importante a gente conviver com outras pessoas para o nosso crescimento, porque a gente aprende coisas diferentes. A gente convivendo com outras pessoas, nós podemos aprender coisas diferentes. E o trabalho voluntário é uma ação importante que melhora muito a sociedade. Então, vamos para a página 64. Agora é com você. Você vai refletir, tá bom? Pensar para responder as atividades. Agora é com você, na página 64. Pergunte a um adulto sobre um problema que existe na sua rua. Em seguida, desenhe esse problema no quadro abaixo. Então, você pode conversar com seu pai, sua mãe, um vizinho, para ele lhe dizer um problema que tem na sua rua. E você vai desenhar. A rua está sem asfalto? Ou tem esgoto aberto na rua? Tem muito movimento de carro e não tem placa? Está faltando falta uma faixa de pedestre? Então, são alguns problemas que pode ter. Ou então, tem muito lixo na rua? São alguns dos problemas que podem ter nessa rua. E logo depois que você desenhar, você vai fazer a próxima questão. Agora, com a ajuda do adulto, escreva uma frase indicando uma solução para esse problema. Depois que você conhecer o problema, que alguém ajudar você a conhecer esse problema, você vai escrever uma frase dizendo como você pode solucionar esse problema. Só uma pequena frase. Então, vou dar um exemplo. Se na rua tem muito lixo, o problema é muito lixo na rua, né? A sujeira que está na rua. Então, como você pode criar essa frase? A limpeza da rua. Ou então, que deve ser feita a coleta diariamente do lixo, né? Recolher diariamente o lixo da rua. Esse é um serviço pode ser feito pelos moradores ou pela prefeitura, certo? Agora, na página 65, você vai investigar. Você vai fazer uma entrevista, conhecendo os diversos grupos. De quais grupos os adultos que você conhece participam? Para descobrir, você vai entrevistar um adulto de sua casa ou outro parente ou vizinho para saber quais atividades ele faz em grupo. Siga o roteiro de entrevista e peça a ajuda do entrevistado para anotar as respostas nos espaços abaixo. Aqui você vai escolher um adulto. E este adulto ele vai poder lhe ajudar a escrever as respostas. Você vai fazer na entrevista e ele vai lhe ajudar a anotar as respostas. Você vai colocar a data da entrevista, o nome do entrevistado, a idade. Aí você vai fazer as perguntas para ele. Você costuma se encontrar sempre com amigos, vizinhos ou parentes para fazer alguma atividade? Sim ou não? Que tipo de atividade você faz? Por que você participa desse grupo? Que outras atividades você gostaria de fazer em grupo? Aqui você vai deixar o adulto, são as respostas do adulto, tá? Você faz a entrevista e as respostas é do entrevistado. Você vai perceber com essa atividade que ele faz parte de algum grupo, quais são as atividades que ele faz com as pessoas deste grupo. Então, capriche na tarefa e até a próxima.